Eu estou compartilhando minha tela agora, e aí eu Aham. não sei se todo mundo já jogou Kahoot alguma vez na vida ou ouviu falar, mas basicamente vocês vão entrar no link do site, podem colocar Kahoot no Google, quem tiver pelo computador e entrar no primeiro link, ou quem tiver pelo celular, baixar o aplicativo, e aí depois disso vocês vão colocar o código que a Sabrina colocou aqui no chat, que é esse Primeiro, daqui. primeiro de tudo, todo mundo aí tá com acesso a Kahoot? Vocês querem que dê um tempinho para baixar no celular de vocês? Ou se não é possível? Se puderem levantar a mão ou colocar um ok no chat, a gente vai conferir um por um. Perfeito, ó, que o Luiz já falou que tem Eu, acesso. eu levantei a mão porque eu tô fazendo download agora. Boa, a gente dá um tempinho aí. Tudo bem, galera. Ó, o tempo que for necessário para baixar, fiquem tranquilos. Qualquer dificuldade, vão falando aí. Eu acho que Exatamente. o Luiz não estava na aula passada. Luiz, a gente vai brincar com o Kahoot ao longo do ano todo. E a gente pensou assim em premiar quem tiver mais participações no Kahoot. Sim, sim. Não é quem acertar mais, mas mais participações. Então, assim, até ia comentar com o pessoal para tentar usar o nick, o nome no Kahoot, um que seja fácil de identificação, porque daí no final a gente vai conseguir contabilizar de todo mundo, ou sempre usar o mesmo nick, o mesmo nome para todos os jogos, que daí a gente consegue montar a tabelinha certinho, ver quem está participando mais, que ajuda daí na nossa, na nossa correção. Não vamos E fazer só, igual. Opa, desculpa, Sabrina, pode falar. rapidinho, só para não esquecer, a gente vai sempre disponibilizar por uma semana o formulário do Kahoot para quem não tiver na aula conseguir fazer durante a semana, tal. E aí a gente vai corrigir na semana seguinte, tá? É só hoje que a gente vai fazer desse modo na aula mesmo, né, meninos? É isso, né? Isso, exatamente. Vai ficar uma semana disponível. Luiz levantou a Sim. mão? Pode falar, Luiz. Eu tenho uma dúvida. Ali entra como aluno no Kahoot? Isso, exatamente. Ok. Coloquem o nome aí, como já foi ressaltado, de fácil identificação. Não vão fazer igual um vídeo que eu vi, que o nome do cara tava Shaolin Matador de Porco. Aí o professor não conseguia identificar quem era o aluno. É minha cara fazer isso, né? Mas, ó, já tem seis pessoas aí. Aí, pessoal, só para eu ter uma ideia, quem tiver pelo celular, vou colocar o meu de Flavinho do Pneu. Quem tiver pelo celular, manda um eu no chat, por gentileza, só para ter uma noção. Fran, É a Ana, né? Eu também. M, Luiz, 4 por enquanto. Ana. Nossa, eu de novo, vai. 5. Tem um Eu esqueminha para pergunto. quando tá no celular, né? Então, eu perguntei isso porque. Vocês estão me ouvindo? A Isis falou que tá no tablet. Então, eu perguntei isso porque, assim, como eu vou, pelo Meets, apresentar as perguntas, vocês vão ter que, teoricamente, abrir uma outra aba, né, do Kahoot, para vocês responderem as perguntas. E nessa aba, vocês só vão ter disponibilizado para vocês o númerozinho da resposta, na verdade, o símbolozinho da resposta. Vocês não vão conseguir ver a pergunta e nem as respostas. Vocês só vão conseguir escolher pelo Kahoot, né? Então, quem tiver pelo computador, consegue fazer a transição entre a tela do Meets, onde vai ser exibido a pergunta e a correção que a gente vai falando aqui, e a tela do Kahoot, né? Só que quem tiver pelo celular, essa transição entre a tela do Meet e o Kahoot, às vezes faz que você fique offline, assim, dá
um delayzinho que você cai do jogo, digamos assim. Então, às vezes, a gente tem esse probleminha. Então, o que eu ia sugerir, não sei se todo celular consegue fazer isso, de conseguir pegar o celular e dividir a tela entre Meet e Kahoot. Tem Será que um isso tem jeitinho. como? Tem um jeitinho bem simples de fazer isso. Você deixa apenas as duas abas que você quer, o Kahoot e o Meets. Aí você aperta o quadradinho e pressiona, certo? A maioria dos celulares vão dividir a tela. Testem aí no celular de vocês. Só que ele vai ficar menorzinho, vai ficar literalmente dividido. A Ana Júlia Sim. comentou aqui que não está conseguindo fazer o login. Você já criou um login? Tipo assim, você pode usar seu Gmail, de repente criar Eu outro acho que e-mail. nem precisa, né? Precisa, Paulo? É só, tipo, Não colocar. precisa. É, Eu acho que é só colocar é, o código mesmo, né? Você tá pelo celular, Ana? Eu mandei aí o O link, link. porque é, o link que está aparecendo na tela do João é o que a gente usa para fazer o joguinho, para fazer o questionário. Então, igual a Sofia falou, põe só o Kahoot, kahoot.it. Aí você não vai precisar. É isso mesmo, eu acabei de logar aqui, entrou no site, ele só pede o PIN só para entrar. Eu acho que, eu não sei quem comentou que se era aluno ou professor, então você já está numa etapa de criação de conta. Aí essa não é o correto, é só você entrar nesse link que a Sabrina mandou e digitar o PIN que você já entra. Ó, sim, às vezes, quem não tiver espaço no celular, às vezes só de colocar no navegador o também já Kahoot tá. e o código também já vai. Viu, Ana? Me tira uma dúvida, por gentileza. Você está pelo celular, no caso, mas você está baixado pelo. Ah, conseguiu. Deu certo, pessoal. Isso. Aí todo mundo viu aqui o comentário da Sofia, importante, né? Que quando você vai fazer o login para professor, você tem que realmente criar uma conta, né? Que nem a gente para fazer o jogo, mas para aluno, só colocar o código e se bora. Espera só um minutinho que deu um bug aqui. Ah, tranquilo, Luiz, Tá não se faltando preocupe. três educandos, né? Tá faltando dois educandos. Quem estiver com dificuldade, por favor, se manifeste no chat ou no microfone, pessoal. É eu que saiu aqui. Ah, beleza, irmão. Professor, Diga. então apareceu, eu fiz o download, você entrou, está vendo seu apelido. E daí depois, daí agora, o que que faz? Agora você aguarda. Ah, ok. Sim. Tá vendo o seu nome na tela aí? Só. Ah, perfeito. Mas voltou, tipo, eu digitei o PIN do jogo, daí depois voltou para inserir de novo o PIN do jogo. Ah, o seu nome deve ter caído. Ah, Andrea, é assim que isso. se pronuncia? Uhum. Ah, então é isso, pode colocar de novo que vai dar certo. Ok. Tá faltando três, né? Três ou dois? Perdi a conta. Acho que um deles é o Luiz ou o Luiz já conseguiu? Eu já entrei lá já. Ah, não, tô contando com o André. Opa, Acho que falta um. que beleza. Quem não conseguiu aqui, se quiser se manifestar pelo chat, só para a gente identificar. Senhor Se Luiz quiser manifestar aí conseguiu. a dúvida. Sofia tá ali. É que o CREL também tá na. A gente tem que Tá ali. subtrair eu, o Marquinhos, você, a Sabrina e o CREL. São 20 menos 5. Tem que ter Maria 15 Antônia. pessoas na chamada. Mas conta com mais uma pessoa se você estiver apresentando.
Um, dois, três, quatro, cinco, Tem seis, 12 sete. Tem 12. agora no Kahoot. Tentem ver quem já tinha colocado, tentem ver se caiu e coloquem de novo, que eu acho que já dá pra gente começar. Se ninguém se manifestou aqui que Fernando Ceni. não conseguiu. Você consegue me ouvir, Fernando Ceni? Se quiser, se sentir à vontade, colocar um ok no chat. Nope. M. Tá ali, Emanuele. Eu acho que está faltando apenas o Fernando Ceni, se eu não estiver enganado, e a Emanuele Meira. É o Luciano. Sim, tá faltando duas pessoas, também vi aqui, Paulo. A Emanuele tá? Ah, você falou que não tá, né? Então Bom, dá para iniciar, né? vamos iniciar então. Se ninguém tá sentindo falta do colega. Então é isso, Bora. galera. Detalhe, 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 detalhe. Começou ou não? Ainda não. Só explicar que cada questão tem um tempo, tá? Algumas têm 30 segundos, a outra tem 60 segundos, no caso 1 minuto, tá? Existem questões de verdadeiro e falso, existe questões de múltipla escolha, né? Escolher uma delas, Sim, tipo, se é sim. A, B, C ou D. Fiquem atentos a isso, ao tempo e o que a questão está pedindo. A Camila colocou aqui que a Aline não entrou. A Aline está com alguma dificuldade? Quer conversar? Parece que a Andrea tá caindo também. Andrea, vê se coloca de novo, porque aí eu acho que a gente consegue iniciar todo mundo junto. Aí a Manu entrou agora, temos 14 pessoas. Olha, só mais um. É que tem. O professor, deixa eu falar. Nos Opa, celulares, tá dando um BO de que se a pessoa arrasta a tela de vocês um pouco para cima, ele escapa, ele sai a tela do Kahoot e acaba que voltando. Aí não seria melhor para essas pessoas que estão voltando e caindo, para vocês falarem a pergunta e ela só responde? pode ser, Luiz. Fica um pouquinho. Fica mais difícil, né, do que ler, mas a gente. Acho Sim, que é porque. é aquele problema que eu disse, né, do Meets, que se você vai pro Kahoot, você volta pro Meets e o Kahoot cai, né? Isso, é isso aí mesmo que tá acontecendo. Ah, O meu entendi. ainda dá para dividir a tela, tá dividido aqui. Só que tem alguns Aham. celulares que não dá. Então é isso, galera. Ó, quem conseguir dividir a tela que nem o Luiz, de boa. E quem, quando estiver voltando pro Meets, cai o Kahoot, fica lá no Kahoot que a gente vai narrando as questões. Tem alguém que tá caindo toda hora. A Emanuele falou que vai entrar 14. pelo aplicativo. Ah, legal. E a Aline, E ela a falou gente que falou para ela entrou. entrar. É, Acho que ela- já já ela entra, então. 15 pessoas, hein, gente? Acho que todos conseguiram. falta a Aline. Ela tá Falta entrando. um? Uhum. Aqui Quem que entrou mais é? um. Entrou mais um. Ah, sim. Mais uma, aliás. Oh, 14 pessoas, alguém caiu. Se o problema for quando vai pro Meet cai, podem ficar no Kahoot, galera. Aline, você tá entrando? Como é que tá aí? Precisa de alguma ajuda? Aí, 15 pessoas agora. Voltou.
É bem simples, ó. Só você tem o Kahoot abaixado? Primeiro, você está no computador ou você está no celular? Aline, se você. Acho que a gente está num horário um pouquinho avançado, Paulo. Hum. Aline, acompanha hoje pela nossa. Você vai acompanhar, eu vou narrar as questões. Se quiser ir entrando, pode tentar, mas para a gente já ir começando, eu posso narrar as questões e aí eu deixo ela para quem quiser revisar depois. Fechou, então. Pode ser? Porque eu tenho medo do horário bater e a gente ultrapassar muito. Pau na máquina. Desculpe, viu, Aline? Aí da próxima a gente faz juntinho. Bom, vamos lá então, galera. Ó, não sei se todos estão conseguindo ver a pergunta por causa daquele probleminha que a gente tinha relatado. Vocês estão me ouvindo, né? Então, Sim. mas a pergunta é: existem 5 reinos que abrangem todos os seres vivos. Quais são eles? Em vermelho, a opção é vertebrados, invertebrados, plantas, fungos e monera, que é bactérias. Em amarelo tá mamíferos, répteis, peixes, anfíbios e aves. Em azul tá animais, plantas, fungos, protistas e monera. E em verde tá animais, plantas, fungos, protistas e micro-organismos. Se quiserem que eu repita alguma coisa, é só falar. Já temos 7 respostas. Tem 30 segundos para responder agora. Acontece isso, gente. Às vezes bate sem querer. Tem que tomar cuidado. Então, Naliane, realmente para a sua tela de resposta só vai aparecer mesmo as cores, sem as perguntas e sem as respostas, né? Então aí você teria que acompanhar a minha apresentação de tela. E aí eu narrei para quem não consegue fazer essa transição, porque acontece aquele problema de cair. Ó, aqui, não sei se alguns de vocês caíram. Tivemos 12 respostas, mas a maioria acertou. Realmente, os 5 reinos que abrangem todos os seres vivos são animais, né? Animalia, plantas, plantae, fungos, fungi, que sempre vem o nome do latim, protistas e monera, que são o reino das bactérias, né? Os seres procariontes. Algumas pessoas colocaram o triângulo vermelho, não sei se é porque esbarraram, mas vertebrados e invertebrados ambos vão englobar os animais, então não são um grupo verdadeiro, né, digamos assim. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor o que é um grupo verdadeiro ou não nas aulas de sistemática e filogenética. E em amarelo, mamíferos, répteis, peixes, anfíbios e aves também. Ambos são todos no grande grupo dos animais, né? E aí tem reino e tem várias classificações hierárquicas, né? Como, por exemplo, ordem, filos, né? Então, mamíferos e répteis cairiam em ordens menores, assim, de classificação. Beleza? Restou alguma dúvida, pessoal? A Amy levantou a mão. Fique à vontade para Opa, pode perguntar. falar.
Eu só queria falar que eu fiquei meio em dúvida, assim, porque eu fiz um trabalho, né, sobre isso, e eu lembrava do animal, plantar esses nomes, não do nome, assim, em português mesmo, sabe? Animal, plantas. Então, por eu lembrar só dos nomes técnicos, eu fiquei na dúvida, mas ainda bem que eu acertei. Ah, perfeito. Geralmente os vestibulares cobram em latim, né? Mas a biologia tem muito disso. Coloca nome em latim quando na verdade poderia simplificar, né, galera? Sim, é verdade. Olha, eu não entendo nem muito bem o português, quem dirá o latim? Pois é. Mas a gente vai ter uma aula específica disso, gente, que aí tem as diversos níveis de classificação, né? Reino, depois filo, tem até aquela frasezinha para decorar, reficlopage. Não sei quem conhece. De reino, filo, classe, ordem, Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? família. A Aí a gente gente vai ver pode. certinho. Caso não reste dúvidas, a gente pode avançar para o próximo, né? Aí tem uma pontuação aí, pessoal, mas não leve muito em consideração. Ela tem relacionado com o tempo que você leva para responder, mas vocês podem responder até o último segundo, tá? Vocês podem pensar à vontade. A gente, como falou, não vai avaliar o ranking, e sim a participação. De acordo com a história da biologia, quem foi responsável por postular e propor a teoria dos tentilhões de Darwin? É a nossa segunda pergunta. Em vermelho, Isaac Newton. Em amarelo, Aristóteles. Em azul, Charles Xavier. E em verde, Charles Darwin. Vocês têm 14 segundos, pessoal. 10 segundos. Tá acabando. Façam suas apostas. Bom, tivemos 10 respostas. A maioria conseguiu acertar, né, que é o Charles Darwin. E um colocou Aristóteles. Talvez tenha se confundido. Mas se vocês prestarem bem atenção no enunciado, ele é quase uma pegadinha. Porque, ó, de acordo com a história da biologia, quem foi responsável por postular e propor a teoria dos tentilhões de Darwin? Foi o próprio Darwin. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Ah, os outros nomes. Vamos lá. Isaac Newton. Ele foi o pai da física. Certo, pessoal? O Aristóteles, se eu não estou enganado, ele foi importante em vários âmbitos das ciências, assim como matemática, filosofia. O Charles Xavier foi uma bela pegadinha, que é do X-Men, né? E faz referência aqui, um trocadilho com o nome Charles Darwin. Era só para ver se vocês estavam espertos e acordados. A André levantou a mão. Faça sua pergunta, fica à vontade. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é que, como eu tô no celular, então eu tô com aquele probleminha de, tipo, enquanto vocês estão falando, aí eu me confundo qual alternativa é o vermelho, o azul, e o amarelo e o verde, e quando eu vou colocar já acabou o tempo, sabe? Aí tá dando isso, ai que raiva. E a outra do Darwin, né? O Darwin não foi o da. Ai, faz tempo que eu terminei o colegial, mas foi o da. Ai, Jesus. Teoria da evolução? Da genética, né? Sim, ele teve uma grande importância aí na questão da genética, né? Tá dando um pouquinho de recuo da minha Do quê? voz? Ah, Eu tô ouvindo a minha voz. Se quiser só dar uma Peraí. mutadinha, só um minutinho. É que eu não tô conseguindo me ouvir. Perfeito. Você perguntou, né, que a questão do Charles Darwin, né? Ele postulou várias teorias, né? Ele é o pai da evolução, e a evolução está diretamente ligada com os fatores genéticos, né? Que através da aleatoriedade, tal indivíduo, através do meio que ele está inserido,
toda a pressão que ele sofre, os desafios que ele sofre, ele pode desenvolver certas características que são adaptáveis, né, a esse modelo. O Darwin, ele foi um cara tão gênio assim, que ele, até a questão da teoria dos centilhões, né, centilhões de Darwin, tem a ver com genética, né? Basicamente tinha a ilha, se eu não me engano, a ilha de Galápagos, se eu não estou enganado, e lá tinha vários centilhões, né? E cada um tinha um bico diferente. Um tinha um bico mais alongado, o outro tinha um bico mais com um pouco mais de dentes, né? O que isso quer dizer? Os bicos mais alongados serviam para pegar os insetos dentro das cascas das árvores, né? Então ele ia lá, aquele tentilhão ia lá no fundo lá e pegava o inseto, coisa que um tentilhão de bico grande, por exemplo, não conseguiria estar executando. E isso, o que é? É um fator genético, certo? E através da aleatoriedade, através de pressão evolucional e do meio que ele está inserido, ele consegue desenvolver essas características. E isso muda hábito alimentar, por exemplo, se um come inseto, o outro tem bico desenvolvido para rasgar cadáveres, por exemplo, e está se alimentando, certo? Consegui sanar sua dúvida? Sim, sanou sim, obrigada. A parte de evolução, galera, vocês conseguem me ouvir? Acho que sim. A parte de evolução, ela é bem bacana, a gente vai ver com bastante detalhe, mais um pouco para o final de biologia, né? Justamente para que a gente tenha coisas anteriores que introduzam, para que a gente veja e compreenda bem. Mas só uma curiosidade, complementando o que o Paulo disse, o pai da genética, que é o Gregor Mendel, que lançou as leis de Mendel, ele publicou o trabalho dele em 66, enquanto a origem das espécies de Darwin é de 59. Acabei de conferir essas datas no celular. E olha só, duas coisas que estão extremamente conectadas e eles lançaram os trabalhos deles pertinho e não relacionaram. Só no século depois foi se relacionar a genética com a evolução. Então, olha só que legal. Essas curiosidades aí da bio. Podemos continuar? Podemos sim. Agora a questão que o Paulo estava explicando agora, hein, galera? Vai ficar fácil. Olha só. Em biologia, a evolução pode ser definida como, em vermelho, transformação das espécies em versões melhores. E em laranja, processo aleatório que leva a adaptações das espécies ao longo do tempo. Em azul, desenvolvimento das espécies em ambientes inóspitos, né, ambientes difíceis de sobreviver. E em verde, mudança da composição química de um ser vivo. Sempre que precisar repetir aí, pessoal que está tendo dificuldade com a transição das telas, quiserem participar, deem um toque. Já temos 10 respostas, hein, galera? Legal. Eu fechei sem querer aqui o meu Meets, daí acho que eu tinha colocado essa questão, aí, mas se quiser explicar, João, fica à vontade. João, seu microfone está mutado. A velha pegadinha do EAD. Fran não, né? A Ana que tá aí no perfil da Fran. Acontece essas coisas que trava, às vezes não vai, é normal.
Então, a resposta correta é justamente isso que o Paulo estava explicando na última questão. A evolução, ela é um processo aleatório, porque ela acontece através da diversidade genética que existe em cada ser vivo. Isto é, mutações, pequenas mutações que vão acontecendo, que dão base para a seleção natural estar atuando e selecionando os seres mais adaptáveis, certo? Não entenderam nada? Difícil mesmo, evolução é um dos temas mais difíceis de bio e a gente vai ver isso com calma depois. Mas palavras-chave aí de evolução que é bom saber: adaptação, seleção natural, beleza? Essa mudança ao longo de gerações, e aí transformação não pode ser, né? Que aí cai numa outra teoria que é contrária à evolução, que seria o lamarquismo, né? Que as coisas vão se transformando, né? O macaco se transformou no homem. Na verdade, não foi isso que aconteceu, e a gente vai ver bem de perto o que realmente é a evolução, tá? Em azul, colocaram o desenvolvimento das espécies em ambientes inóspitos. Realmente, tem adaptações para esses ambientes de difícil sobrevivência, mas não definiu o que é a evolução. Certo, galera? É basicamente isso. Paulo, se quiser me complementar, sei que estava falando bem disso. É basicamente assim, pessoal, como que funciona a questão da evolução. Imagine que eu sou uma pessoa que gosta muito da academia. Nossa, eu me exercito bastante. Eu, posteriormente, vou desenvolver muitos músculos, né? Eu vou ficar forte, sarado, vou tomar whey. Beleza. Aí eu conheço uma mulher, e ela também treina muito na academia. Ela, nossa, ela tem braço bombado, ela tá cheia de músculos. E nós dois treinamos por, vamos supor, 10 anos. A gente se casa e resolve ter um filho. Meu filho vai nascer forte, musculoso e bombado? Bom, se a gente parar para pensar bem assim, que é o Lamarck, ele fala que as mudanças elas ocorrem de acordo com a necessidade, né, João, se eu não estou enganado, que aquele indivíduo tem. Por exemplo, uma girafa. Uma girafa não consegue alcançar ali a árvore para comer uma certa folha. Então ela logo em seguida vai desenvolver aquele pescoção e conseguir atingir aquelas folhas maiores. Não é assim que funcionam as coisas, é no processo de aleatoriedade e seleção. Por isso que se chama seleção natural. Logo, isso explica por que o meu filho não vai nascer todo bombado. Porque aquilo não está na genética dele, desenvolver aqueles músculos. Por mais que eu e a minha esposa, por exemplo, tivéssemos treinado por 10 anos. É um processo lento, que demora, é uma seleção. Para a gente pode parecer bastante tempo, mas na história do planeta é pouco tempo. Com certeza. E uma coisa legal que o Paulo disse, por exemplo, eu bombadão, nunca vai acontecer porque eu sou magro, mas vai ser um caractere fenotípico, ou seja, que só se expressa aqui na minha aparência. E o que eu adquiro fenotipicamente ao longo da minha vida não é herdado de geração para geração, ao contrário dos caracteres genotípicos, que é a minha genética. Se eu tiver filho, provavelmente eles vão ter cabelos loiros, se minha esposa for loira, porque a chance é grande. Beleza? A Sofia ficou com uma dúvida sobre o processo aleatório, se quiser se pronunciar, e depois a Andrea tá levantada a mão. Se quiser falar agora também, que já ligou o microfone. Então, professor, o que eu ia falar desse processo aleatório durante a evolução. Eu não sei se eu vou conseguir expressar da forma que eu tô pensando para vocês, mas quando, na evolução, por exemplo, os animais e tal, eles, tipo, é a seleção natural que faz eles evoluírem. Eu tô meio confusa nessas partes. Ou, como ele disse, fenotipicamente, eu não tô. Esse aleatório também não encaixou muito bem na minha mente. Não sei se eu consegui me expressar, vocês conseguiram entender minha dúvida. Conseguiu, Andrea. Conseguiu. Só desliga o microfone rapidinho, só para não dar. Senão fica repercutindo. Obrigado. Mas realmente são muitos conceitos-chave fundamentais para a biologia, que não é assim, da noite para o dia, que a gente
pega tudo de uma vez, né? Que é só uma aula introdutória. Mas, basicamente, imagina assim: todos nós temos uma diversidade genética dentro da gente. Então, imagina besouros. Através dessa diversidade genética, eu vou ter besouros pretos e besouros brancos. E essa diversidade genética, ela é originada de um processo aleatório, que são as mutações dentro dos nossos genes que estão nas nossas células, eles mutam. Isso é um processo totalmente aleatório ao longo das gerações. E o que acontece? Isso resulta nessas diferenças, né, em besouros brancos e besouros pretos. A partir disso, vai entrar uma pressão do meio, ou seja, a nossa famosa seleção natural. Então, o que vai acontecer? Se, por exemplo, no meio que o besouro está inserido, eu tenho uma paisagem extremamente branca, como a neve, os besouros pretos vão ficar em evidência, né? Vão ser predados, muito provavelmente, e os únicos besouros que vão conseguir passar suas informações genéticas para frente vão ser os besouros brancos. Olha só. E aí a pressão natural vai fazer com que a característica branca seja mais predominante naquela população. Isso é um pequeno passo da evolução. Vários processos desses que eu vou estar te contando, essas mudanças acumuladas nessa espécie, no caminho dessa espécie, pode se acumular tanto mudanças que vão virar duas espécies, né? Então, isso que é o que a gente chama de evolução. Essas espécies estão mudando, se adaptando e, logicamente, também se diversificando, tá? Só Um apanhado complementando, bem geral. opa, só complementando o que o João falou também, acontece muito, vocês sabem, as placas tectônicas, né? Vamos supor que existiu um terremoto e dividiu uma ilha em duas ilhas. E de um lado tem uma cobra de uma espécie e do outro tem uma cobra da mesma espécie, certo? Com o passar do tempo, esse meio ele vai começar a mudar. Aí que entra o processo de aleatoriedade. O que é esse negócio aleatório? É nada mais, nada menos do que probabilidade de desenvolver um caractere ao longo do tempo. Por exemplo, as cobras do deserto, elas não se rastejam de uma forma comum, sabe, com a barriga no chão. Elas se rastejam quase pulando, que é para burlar aquela temperatura muito quente da areia. Ela desenvolveu isso aleatoriamente. As outras espécies que viviam no deserto, que não desenvolveram essas características, o meio selecionou. O que é esse meio? Não tem como a gente explicar fisicamente o que é esse meio e o que é essa pressão. Mas é basicamente o calor que vai matar as cobras. Então, as cobras que estão adaptadas àquele clima mais quente, aquele chão mais quente, se consegue burlar, elas são a evolução. Já que elas são o que a seleção natural selecionou. Já as que não conseguiram desenvolver a tempo essas características acabam sendo extintas naturalmente. Outra questão também, que o João deu um ótimo exemplo de besouros, tem a de borboleta. As borboletas brancas e as borboletas mais escuras. O que é mais fácil? Imagina que você é um predador, você é uma coruja, e está com muita fome, quer comer uma borboleta suculenta. Aí você vê uma árvore, aquele tronco meio marrom, meio escuro, e tem duas borboletas ali. Você é uma coruja, você tem uma visão 360, mas você não tem uma distinção muito bem de cor. Aí você vê aquele negócio branco naquele tronco marrom, você vai onde está mais fácil, onde está mais visível. E aquela borboleta que está mais escura, de certa forma, está camuflada, porque ela está selecionada àquele meio. Ou seja, evitou uma predação daquela coruja. Ela vai conseguir passar a sua prole, ela vai conseguir se reproduzir, já a branca tem menos chance. Em poucas palavras, a evolução e a aleatoriedade, basicamente é isso. Quando falamos aleatoriedade, estamos falando sobre probabilidade. Pega um dado. Qual é a chance de você tirar o número 3? 1 em 6. Não é? Acho que eu estou certo, né? Não sou bom com matemática, mas se eu não me engano é 1 em 6. Certo? Alguma outra dúvida? Vejo que tem várias pessoas com a mão levantada. O Luiz tinha levantado a mão. Pode perguntar. Adriana e o Luiz, e tinha, acho que a Sofia também.
O processo aleatório me deixou na dúvida. Sofia, consegui sanar a sua dúvida? Você quer que eu explique de outro jeito? Pode falar. Professor, esses tempos atrás eu estava dando uma estudada de biologia e eu vi que o jacaré ou o crocodilo, ele foi um dos animais que mais evoluíram assim na Terra. Isso é verdade? Eles foram os que mais evoluíram. Olha, na Tipo, biologia é muito difícil falar, tipo assim, olha, aquele animal evoluiu mais que os outros. Se todos os animais estão aqui presentes hoje, eles evoluíram de acordo com o que eles precisavam. Talvez o jacaré, ele precisou se adaptar mais ao meio que está inserido. Eu sei que ele tem a mordida da morte, que é aquela mordida com rotação, porque ele não consegue mastigar. Isso pode ser um ponto evolutivo, né? Mas o que, que seria mais? Você consegue me dar mais detalhes sobre o que é essa mais evolução, mais evoluído? não, eu fiquei na dúvida também agora pela pesquisa, pelo que estava no escrito no, acho que era um blog, se não me engano, e eu vi você falando, né, do processo natural, do meio, da pressão, e eu falei, tá, todos os animais, se estão até aqui é porque realmente eles tiveram um processo evolutivo. Então ele não foi o que mais teve, porque, né, é isso que eu queria entender também. Eu acho que era uma notícia meio que tendenciosa, então, que estava nesse site. Talvez não seja tendenciosa, às vezes se expressou mal, mas a Sim, gente não pode afirmar nada na biologia, sabe? sim. É a mesma coisa que eu perguntar: quem é mais evoluído, eu ou uma barata? Não sei dizer também. Nós dois somos evoluídos por igual. Sim. Nós temos características diferentes, mas se estamos aqui nesse meio, não estamos extintos, nós estamos 24 horas sob pressão e a seleção natural. A Sim, gente sim, se adapta ao meio. sim. Eu acho que a única coisa que a gente sai ganhando é que a gente tem a consciência para poder resolver os problemas mais rápidos e não depender tanto do processo evolutivo, A gente como uma depende. barata. A barata, inconscientemente, todos os animais que não têm consciência, claro, eles Sim. sofrem isso, eles sabem, mas eles não têm a consciência, Uhum. sabe? É um negócio muito louco da natureza. Eles sabem ali que tem a competição, eles sabem que precisa caçar aquela zebra, por exemplo, um leão precisa caçar aquela zebra. E ele precisa comer rápido, porque pode chegar os cachorros do mato e comer tudo aquilo que ele caçou a energia dele. Mas ele não sabe, tipo, nossa, eu vou caçar essa zebra rápido para comer ela rápido, para que não venha urubu, para que não venha outros animais e me atrapalhe a minha refeição. Por isso que ele come rápido assim, entende? Vejo que tem Entendi. outras pessoas também com a mão levantada. A Pessoal, Sofia também falou alguma coisa. Ela falou, então a aleatoriedade seria uma junção da seleção natural e da probabilidade? Só fazer uma ponderação aqui do que o Luiz falou, e assim, você disse da barata e que a gente tem consciência sobre essa seleção, o Paulo colocou perfeitamente, né? Realmente, os animais não têm, a gente tem esse grau a mais. Mas lembre-se que a seleção natural e a evolução, como o Paulo tinha dito também, elas vão acontecer ao longo de milhões de anos. É um processo muito demorado, muito demorado. A evolução que está acontecendo com a gente é uma das mais recentes e ainda data de 1 milhão de anos, quando foi a diversificação dos ancestrais do ser humano, né, que chamamos de hominídeos, certo? Se quiser, a gente dá um aulão sobre isso, que é fantástico, assim, a origem do homem, a gente vê com calma. E aí, Sofia, só assim, a gente vai ver isso com calma. Se eu fosse colocar essas palavrinhas que você disse, aleatoriedade, seleção natural e probabilidade, seria da seguinte forma: a aleatoriedade é o modo em que as mutações estão colocadas. Então, se o besouro vai ser branco ou preto, ó, é aleatório. A mutação dentro dos nossos genes é uma coisa totalmente aleatória. Com base nisso, a seleção natural vai estar atuando, né, selecionando os que estão mais aptos à sobrevivência naquele ambiente, e aí, dependendo do ambiente que o animal está inserido, ele vai ter uma determinada probabilidade
de continuar passando sua carga genética adiante, ou seja, de continuar sobrevivendo e deixando descendentes. Beleza? Ficou um pouco mais claro aí a ordem das coisas? Só lembrando, pessoal, a gente vai dar essas aulas para você, a gente vai gastar bastante tempo com isso também. A Adriana ela tá com a mão levantada faz horas já, só vamos responder para ela. Sim. Então, a gente está falando de evolução e tal, e como os seres humanos também fazem parte da evolução, e aconteceu de chegar na extinção, né? Os seres humanos também poderiam ser extintos? É uma possibilidade, até pelo Covid, a gente é muito triste, mas é um fato que realmente tá aí, né? Talvez, as palavras que eu vou usar aqui, vocês reflitam pro resto da vida de vocês. Todas as espécies que não estão extintas correm risco de ser extintas o tempo todo. É meio assustador isso. Só que como nós somos seres selecionados e adaptáveis, a gente burla isso de tantas formas que a gente não tem nem consciência disso direito. Mas todos estamos suscetíveis à extinção. Imagina se o Covid, ao invés de ter, sei lá, a última vez que eu vi, ele tinha 5% de letalidade, eu não sei. Imagina se o Covid tivesse 50% de letalidade. Isso não estaria na nossa mão. Isso poderia significar que metade das pessoas que vão pegar o Covid, né, supostamente, poderiam vir a falecer. Consequentemente, redução populacional. E é dessa forma, né, redução populacional, a palavra população, vocês vão ouvir bastante também, pode levar a uma extinção local ou até global. Tem essas diferencinhas também. Alguém levantou? Pessoal, o projeto de extensão está levantado à mão, mas eu creio que seja a questão do tempo, que a gente já passou 10 minutinhos e não é bacana não é bacana sobrecarregar vocês. O que a gente pode fazer? A gente termina o jogo aqui, disponibiliza para vocês responderem no conforto da casa de vocês, tranquilinhos, vendo as respostas e as perguntas. E aí depois na aula que vem a gente junto vê direitinho, continua a correção. O que vocês acham? Pode ser sim, pode ser. Ô, Marcos, desculpa, você que estava pelo projeto de extensão, pensei que era pensei que era outra Não, pessoa. Pode era falar, eu, desculpa. na verdade eu ia só atentar a isso mesmo, eu só pedi desculpa que eu desliguei minha câmera, tô com um problema aqui no computador. Só para tentar, né, o horário, a gente tá passando um pouquinho aqui, mas eu vi aqui no chat, quando a aula é boa, interessante, o tempo passa e a gente nem vê, realmente a gente também nem tá vendo. Para mim era 9 horas ainda. Legal. Eu nem entrei aí, porque o João e o Paulo discutindo, a gente senta para ver. Mas é só uma coisa que o Paulo falou sobre extinção, se o ser humano tá sujeito à extinção, sim, até porque daqui 4,5 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra, então o ser humano ou ele acha um jeito de sair da Terra e povoar outros mundos, ou a gente se extingue com o nosso planeta nessa expansão do Sol, quando ele se tornar uma gigante vermelha. Bom, eu acho que, mas pelo que a gente vê, a gente vai ter bem menos tempos ainda, né, como o ser humano trata o planeta. Legal foi a fala do João com o Paulo, até que o Paulo deu a explicação, o João, não lembro, deu a explicação de um organismo preto, um organismo branco. O ser humano já teve uma participação numa seleção, acho que foi na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, que por ter muita fuligem da Revolução, por ter muita fuligem, algumas mariposas brancas eram mais predadas que as pretas, porque elas não conseguiam se esconder no meio. Aí a gente vê ao nível que o ser humano consegue mudar, tá afetando o meio. Vamos virar descendo. Então a gente tem vários exemplos aqui, como vocês viram que a gente
a gente gosta muito de falar, então se a gente começar a falar aqui, a gente fica até altas horas da noite falando A gente sobre... fica até a hora que o sol engolir a gente. Vocês vão fica até sair, a a hora gente que o vai ficar sol... discutindo aqui, tá vendo? Nossa, verdade. Eu com o João É, batendo um papo aqui, ó. É legal. Mas Isso, é só infelizmente 50 horário minutos avançado. mesmo. Bill, só 45, na verdade, né? Até que a gente tinha conversado com vocês, né, sobre passar um pouquinho do horário. Eu acho que as aulas não vão passar, porque as aulas são algo mais que a gente vai tentar deixar no tempo certinho, para tanto tempo de aula quanto tempo de tirar dúvidas, porque, como a gente discutiu ontem, esse é um horário já bem avançado, já está todo mundo cansado das tarefas diárias. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, a gente está em total disponibilidade para vocês. Sobre passar do horário, vocês, professores, no caso, né? Eu acho, por mim, no caso, falo por mim, né? Podem ficar tranquilos, assim, porque é uma aula legal, uma aula interessante que vocês se empenham muito em tirar nossas dúvidas e explicar de várias maneiras diferentes, até a gente entender mesmo. Então, eu acho justo, mas tem que ver também com vocês, né? Porque vocês também devem estar cansados, né? No trabalho. Vocês podem trabalhar ou estudar, fazer faculdade e outras pessoas também, né? Então, eu acho mais que é mais isso, né? As pessoas que fazem alguma coisa à tarde, de manhã e ficam mais cansadas, mas por mim, eu ficaria mais tempos passando do horário normal, sem problema nenhum. Então, eu acho que vocês podem ficar tranquilos, não precisam pedir desculpa, porque vocês estão tirando nossas dúvidas, e é isso. Nossa, fica até difícil finalizar a aula depois de Bem palavras isso, nem tão quero sábias sair que eu não quero mais. nem sair. Vamos ficar aqui, Nossa, ó. sim. Vamos tomar um Vou ficar aqui. café. 5 pó de colher, 5 colheres de pó. Pó de colher é bom Pó de demais. colher. Ó, o sono batendo. Eu acho que o Paulo tá cansado aí. Oi, meu nome é Biologia, vou apresentar o Paulo. Roubei do João essa piada, gente. Eu adoro. Nossa, Muito boa. sabe as palavras aí, meu. A gente fica muito motivado e feliz de saber disso. E principalmente por vocês estarem curiosos, despertar essa curiosidade de vocês. A gente ama sanar essas dúvidas, sabe, pessoal? Aqui, para mim, falando por mim, acredito que para os outros professores também, aqui é meu espaço de paz, sinceramente. Eu adoro passar conteúdo, eu adoro ficar nesse mundo da biologia. A biologia é minha vida, literalmente, rapaziada. E é isso, muito obrigado pelas palavras de vocês. O pessoal do chat aqui também falaram, nossa, muito bem. Isso deixa a gente muito feliz, ainda mais nesse EAD, né? A gente quer fazer o melhor possível para vocês. Antes de encerrar a aula, e eu acho que também provavelmente antes do sol engolir a terra, poderia acontecer um apocalipse zumbi, né? Luiz, mas eu te conto que não estamos muito distante dessa realidade de apocalipse zumbi, porque tem uma certa espécie aí, mas isso, ó, só para a próxima aula de bio, só Eu quem nem me ousa continuar. falar, é o João que vai dessa Só aula, quem porque vocês vão continuar. Tem um descobrir por cogumelo, quê. né? Tem um cogumelo também, né? Não sei de nada, não sei de nada. Gente, eu vou parar a gravação, tá? Tá bom. Beleza, Eu também vou sair que eu tenho que passar o escurinho dali, viu? vai lá.